apenas para que você não se distraia. Deus está nesse lugar, amém? Mas predominantemente na tua vida, no teu ser, dentro do teu espírito, a fim de que você possa permitir com que Ele deflagre dentro de você, denuncie dentro de você, segundo a luz do Evangelho, da tua palavra, situações as quais nós temos para isso estarmos aqui. Estamos expostos para ser curados, libertos, tratados por ela. Amém? Então se volte para o teu interior aí agora. Fale com o Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós aqui nos colocamos nesta manhã. Ó Deus, submissos ao teu querer e à tua vontade. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira e enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também sabemos, Senhor, conforme está escrito, Senhor, que se o Senhor está na luz e se nós precisamos, ó Deus, ter comunhão uns com os outros, se faz necessário também andemos nessa luz. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nesta manhã, ó Deus, possa trabalhar em nós, possa, Pai, escutar, iluminar o resto dos recônditos da nossa alma, do nosso ser, da nossa mente. Ó Deus, nos levar, ó Deus, para aquilo que tem nos fragmentado, Senhor, quanto à essência do Teu amor, diante daquilo que nós temos vivido. Por isso nós Te pedimos que o Teu socorro venha nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra seja de fato bálsamo, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, a minha expectativa e a minha esperança é que esta palavra do Senhor seja de fato, de verdade, cura profunda, que ela venha de fato como João 8,32, o mesmo João ao qual nós estamos nos debruçando-nos aqui, Pai, no entendimento, ó Pai, que ela possa gerar em nós, à medida que nos expomos a ela, libertação na mente, na alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu coloco a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, agora nas Tuas mãos. Acampa os Teus anjos aqui conosco, Pai, é o que eu Te peço em nome de Jesus, amém. As crianças podem subir, amém? Vou pedir para que você se assente aí. Aleluia. Para mim é uma alegria, uma responsabilidade. Eu sei que o nosso pastor Vitor, está lidando com esse projeto de uma maneira muito séria, como tudo aquilo que nós fazemos para Deus e em nome de Deus, devemos assim também nos conduzir, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Para apenas uma condição de conhecimento, não foi para isso que Deus te trouxe aqui não. Nem foi para isso que eu me coloquei aqui também não. Eu me recuso a me expor, se não tiver a expectativa de que a palavra primeiro possa mudar a minha vida, para posterior eu poder falar para vocês. Amém? Eu sei que se você se desarmar hoje aqui, diante daquilo que Deus quer falar através dessa ministração, Deus vai trabalhar com cura na sua vida também, como Ele tem trabalhado na minha. Amém? Então fique na expectativa aí. Amém? Amém. Jesus em João 6,63, eu gosto disso porque há uma profundidade nesta afirmação, onde Ele diz que as palavras que Ele tem nos falado são Espírito e vida. E é vida de Deus mesmo. Amém? É vida que traz alento, é vida que traz resposta, é vida que traz socorro, é vida que denota esperança, é vida que nos arremete à fé, da esperança salvífica, amém? Cristo em vós, a esperança da glória, amém? É sobre essa consciência que Deus quer nos unir,
É sobre essa consciência que Deus quer trabalhar comigo e com você. Às vezes nós estamos um pouquinho diante de todas as circunstâncias que nos arremetem, que nos abatem muitas vezes. Nós nos sentimos meio que desorientados ou desconectados, né? Vamos falar segundo a proposta que é o projeto, né? A conexão com Deus. Desconectados de Deus, amém? Permitindo-nos que dentro de nós conflitos, ambiguidades, vergonhas, ainda que nós não admitimos, mas que elas, pela palavra de Deus, revela que são trevas em nós, e não são poucas. Posso te afirmar isso todo dia, toda hora, como nesse exato momento, na sua mente, no seu coração, trevas estão divagando aí agora. E a gente precisa ver como é que Deus olha para isso, como é que Deus trata dessa maneira, como é que Deus recebe isso. Amém? Então eu vou pedir para que você fique atento, tá bom? Não se distraia com nada não, por favor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero agora pedir a Ti, Senhor, que o Senhor, que conhece as mentes aqui nesse lugar, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem um cuidado com a Tua noiva, e aqui nós estamos. Deus, nós não estamos aqui para nos colocar como defensores tão somente, aos quais nós não temos mais condições ou necessidades de ser penetrados, invasados, ó Deus, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nós estamos aqui porque denota-se em nossa carência, grandes carências, para que o Senhor, ó Deus, primeiramente possa, sim, Senhor, achar prazer em nossas vidas. Por isso nós aqui nos colocamos para nos esvaziar diante do Senhor. E o que eu te peço é que a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs estejam nesta manhã cativas à Tua obediência. Que a fé deles, Pai, não esteja apoiada na minha pessoa, mas na Tua Palavra. Por isso eu peço-te que a Tua mão, que o Teu poder, que a virtude da revelação do Senhor venha, Senhor, sobre a vida deles, porque eles são santos, ó Deus, na Tua perspectiva, Senhor, eles são Tua noiva, Pai, eles são, Senhor, a primícia do Senhor. Por isso, Senhor, eu os abençoo nesta manhã, eu libero sobre eles a implicação do Teu reino nesta manhã, Senhor, e não somente para eles, mas que decorra através da vida deles para as famílias, Senhor, para quem estiver do lado, para que possa, Senhor, se cumprir neles aquilo que também outrora o Senhor fazia como sombra na vida de Davi. Ele decantou isso: Pai, Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda mesmo, Deus, para quem estiver do lado ser atingido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, o pastor Vitor pediu a mim que tivesse essa responsabilidade aqui, compromisso com vocês nessa manhã, de falar dessa ministração. Ele não está em decorrência de um compromisso que já desde o ano passado ele assumiu, e eu entendo em função dessa questão, ele vai ficar ausente uma vez ou outra em função desse compromisso como suporte, algo que Deus tem levantado ele também para socorro, né? E então ele pediu para que eu pudesse cobri-lo nesta manhã. A lição ao qual nós vamos nos debruçar aqui fala sobre família de Deus, a lição 7. Se não me falha a memória, na semana passada nosso pastor ele não comentou qual era o versículo a ser gravado, não é isso? Não é isso? Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, vou ser bonzinho com vocês, tá bom? Não vou cobrar, evidentemente seria uma grande injustiça. Mas eu quero colocar então a base pela qual nós vamos caminhar nessa manhã aqui,
para que eu e você possa, através dela então, se você puder, tentar fazer com que você possa impingir isso dentro do teu coração, porque está escrito que a boca só vai falar do que o coração está cheio, vai ser muito bom. Vai ser muito bom porque à medida que você grava isso, à medida que isso está ali gravado no teu coração, a lembrança se faz mais fácil. E uma vez que a lembrança se faz mais fácil, você permite para que o Espírito Santo possa agir através da sua vida, porque a palavra do Senhor nos diz lá em João que quando Ele enviaria o Espírito Santo, Ele disse assim: quando eu enviar o Consolador, Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho ensinado. E aí Ele só vai fazer lembrar de fato se entrou alguma coisa, ou se nós permitimos que entrou alguma coisa. Porque às vezes nós não lembramos de nada, nós temos visto às vezes que estamos diante de alguma situação, e aí a gente diz assim: eu queria falar alguma coisa para aquela pessoa, mas não vinha nada. Por que será, não é? E aí a gente joga o Espírito Santo. Está escrito que o Senhor vai me fazer lembrar de algo que você permitiu que acasalasse dentro de mim, de você, que seja assim, que fosse alojado dentro de mim, de você. Do contrário, irmãos. Então eu peço essa gentileza para você, que você faça um esforço, sim. Isso não é simplesmente uma retórica que o nosso pastor tem nos obrigado, não é obrigação, não. Quem ama tem prazer na palavra. Lá no versículo 23 de João 14, ele diz assim: aquele que me ama as minhas palavras. E quem ama quer estar perto, e quem ama quer falar que ama. Amém? É só por isso, tá bom? Glória a Deus. Mas vamos caminhar então aqui. O versículo pelo qual eu comentei com vocês se dá em 1 de João 1,7. Então, vou pedir para que você abra a sua Bíblia para que a gente possa caminhar um pouquinho aqui. Posso te fazer uma pergunta? Posso sim ou não? Você permite que o Espírito Santo possa arar um pouquinho a sua terra aí, não? Você permite sim ou não? Amém? No teu coração? Glória a Deus por isso. Vamos lá. A base ao qual nós estaremos falando aqui nessa manhã se dá sobre essa reflexão, essa revelação ao qual o Espírito Santo, através da vida de João, ele traz, e isso se dá no primeiro capítulo, no versículo 7, e diz assim: se porém andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, a ideia é essa. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E para que você e eu possamos entender um pouquinho, dentro de alguns tópicos aqui que o pastor faz questão de nós debruçarmos, por assim dizer, aqueles que vão ter os grupos, aqueles que vão passar essa ministração para as pessoas do seu grupo, falar um pouquinho sobre família. É predominante isso, se faz totalmente necessário que assim nós possamos ter um entendimento para que não divagamos em ativismo cristão. Eu mando, deixa para lá. Então, irmãos, se faz necessário que eu e você possamos permitir com que isso aqui penetre na tua vida, mas seja visto isso. E aí, o Espírito Santo vai falar algumas coisinhas conosco hoje aqui. Perceba aqui, ele está dizendo assim, logo no princípio de sua carta, depois de dizer que quem tem ouvidos, que tem ouvido, visto, contemplado e tocado a palavra da vida eterna, que é Jesus, João declara que está compartilhando isso para ter comunhão com os irmãos, e que esta comunhão é também com o Pai e com o seu Filho Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse João é o João
irmão de Tiago, amém? É o João da ilha de Patmos, é aquele do Apocalipse. E aí nós vamos ver, e nós precisamos primeiramente entender qual é o propósito da carta, ok? Uma das coisas que nós precisamos compreender quando formos ler determinado assunto é que, por exemplo, essa carta ela tem um cunho católico, por assim dizer. E nós sabemos que a palavra católico significa universal, compreende a igreja de forma holística, em toda a era, durante toda a história dessa igreja. Então, é uma base doutrinária que traz um entendimento atemporal no que diz respeito à igreja. Quando nós vamos observar, por exemplo, algumas cartas chamadas cartas paulinas, normalmente tem-se um endereço. Normalmente ela é endereçada para um determinado local, para uma determinada região, para tratar de assuntos peculiares que estavam acontecendo lá. E aí, cabe a nós termos um entendimento do que é, para quem era, em que condições, para poder fazer a devida aplicabilidade, ok? Tudo bem até aí? Esse João, ele escreve então o Evangelho segundo João, que é diferente dos outros 3 evangelhos chamados sinóticos, ok? Então, qual foi o propósito de João quando da descrição do Evangelho de João? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí, lá no capítulo 20, no versículo 31, do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31. Ele diz assim, enquanto você vai abrindo, vai ouvindo e eu vou recitando aqui. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vou repetir. Por que ele escreveu? Qual é a finalidade? Qual era a intenção de João nos relatos que ele faz do Evangelho segundo João? O propósito principal é este. Eles foram escritos para que você possa crer. Ele foi escrito para que você possa crer e ser salvo. Você possa crer em quem? Em Cristo. Em Jesus como Cristo, amém? Jesus como o Cristo. Cristo é função, não é nome, tá? Tudo bem? Cristo é função. O Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Então, isso tudo que está no Evangelho de João foi escrito com o seguinte propósito: para que você creia que Jesus é o Cristo, ou seja, para que você seja salvo, para que eu seja salvo. Este foi o propósito, a síntese é essa, tá bom? E ele diz assim, só para terminar o versículo: o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que coisa linda, amém? Amém. Quando nós agora estamos fazendo isso, voltamos para a primeira carta de João, ela tem também uma síntese, ela tem um foco, ela tem uma essência, e a gente vai ver isso. Abra lá em 1 João 5, capítulo 5, versículo 13. Tudo bem? Achou? Para que então que João escreve essas epístolas? Olha lá. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Então já não é para que creiais, agora ela está sendo dirigida para quem já creu. Olha a diferença, tá? Para que saibais que tendes vida eterna,
Esse é o propósito crucial, central da epístola. As coisas que ele escreve aqui é para desmistificar a salvação. Como assim, pastor Ed? Existem pessoas, irmãos, que foram salvas e estão salvas, mas andam como perdidas. Pode. Não é por que ele escreve a carta para isso, para trazer convicção da sua salvação. É muito bom quando eu e você, uma vez que temos a convicção, e todo aquele que o confessar será salvo. Se confessares com a tua boca, sendo que creu com o teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos teus mortos, será salvo. Salvação. Glória a Deus. O Espírito Santo entra e coloca no centro da carta, né? Eu gosto desse tipo de entendimento. Já está endereçada, é uma carta escrita agora. E a tinta foi o sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele coloca o selo, já está encaminhado, aprovado para subir para o céu. Sem o selo, lembra quando a gente ia no correio? É os mais antigos, Ricardo, Débora, as pessoas. A irmã, tem algo pessoal com os dois, então a gente ia, né, Ricardo, no correio, e a gente ia no correio e a gente levava uma carta bonita, ela já estava fechada, sim ou não? O escrito já estava lá, não estava? Só que você ia lá e falou assim: eu quero encaminhar essa carta. Hoje a nova geração nem sabe, eu acho que é isso, né? Tudo e-mail, já vai tudo assim. Exatamente, ainda tem, né? Eu acho que ainda tem. E então você ia lá, e aí você, para endereçar aquilo, ela falava assim, ela dava o selo. É um selo da aprovação da viagem. Você tinha que comprar, isso tinha um preço, o selo não era de graça. Você tinha que pagar pelo selo, sim ou não? Para obter o selo da salvação, teve que pagar um preço, e alguém pagou por mim e por você, para te resgatar, para te tirar desse depósito. Amém? Para endereçar a mim e você diretamente para o céu dos céus do Senhor, morada dos santos. Amém? Isso é convicção, irmãos. Tem gente que vive como crente, é salvo, Ricardo. O Espírito Santo selou, mas não tem esse entendimento e anda como quem não é salvo. E há um paradoxo nisso, porque o contrário também é real. Porque existem aqueles que acham que estão salvos, mas não estão. Existem aqueles que estão andando como salvos, mas não são. Pastor, o senhor está divulgando? Não. Quando nós vamos ver Mateus, não precisa abrir agora não, lá em Mateus 25, Jesus Cristo, ele começa a dizer justamente como se dará naquele dia. E por isso eu louvo a Deus por essas cartas, de forma universal, que traz um entendimento pleno disso que nós falamos, né? Para que possamos andar na luz como Ele na luz está, é necessário, nós temos que ter comunhão uns com os outros. E aí Ele traz uma confirmação, e o sangue do Cordeiro, seu Filho Jesus, nos purifica de todo o pecado. Isso é uma bomba, irmãos. Isso tem que ecoar dentro de mim, de você, porque olha aqui para mim. Tem gente que, diante dessa palavra, está sendo enclausurado, está sendo preso, anda dentro de uma condição flagelada, impossibilitada, e aí vem o entendimento da minha parte, e eu não tenho nada contra, por favor, eu tenho as minhas convicções, só isso, mas contra quem faz eu não tenho problema. Pessoas que fazem
quebra disso, quebra daquilo, campanha para isso, porque se eu ando na palavra, o meu justo viverá da sua, do que, irmãos? Da fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E para que eu tenha fé, importa que fé venha pelo ouvir. Ouvir o quê, irmãos? A palavra. Então, Jesus foi bem claro, que ele diz assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca revela aquilo que está impingido, está tomado, está totalmente envolvido, derramando-se em seu coração. Então, se há medo, e está escrito lá em João vai falar isso aqui, o amor lança fora todo medo. E Deus é o que, irmão? Amor. Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Se eu tenho Deus no meu coração e eu decanto a palavra de Deus, a semelhança do que Josué recebeu de Deus, ei, pegue essa palavra, ministre essa palavra, medite essa palavra, medite, leia, se recorte sobre ela e faça com que você cumpra essa palavra. Não é só ler, não é só ouvir, mas é aplicá-la. Então você fará prosperar o teu. Então não preciso ficar fazendo campanha, desculpe. Repito, isso é uma posição minha, pastor Ed, tá bom? Não quero te influenciar, é só um entendimento. Aleluia. Eu não estou dizendo com isso que eu vou adotar qualquer outro sentido contrário, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, assim, diante daquilo que Deus pede para mim fazer, eu preciso então dar ouvido a essa palavra, eu preciso no meu coração, e ela tem que resolver na minha vida, a semelhança do que nós vamos ver aqui, o que ele vai falar acerca de luz e trevas, porque eu sei também que há muitas pessoas que estão em conflito nesse entendimento. E se essas coisas não entrar como revelação na minha e na tua vida, irmãos, nós vamos ficar tateando, não vamos dar fruto nenhum. Amém. E isso é andar em fé. Isso é não simplesmente, e aí entenda, quando às vezes eu falo que há algumas coisas eu não consigo cantar. Não que estejam erradas, não isso. Existem algumas coisas que de fato eu contesto e venho ao caso. Mas não que sejam erradas. Mas é que no decurso da minha caminhada, e na intenção de eu toda hora, à medida que eu vou ouvir uma palavra, vou fazer uma leitura, ou vou fazer qualquer tipo de introspecção, de incursão dentro de mim mesmo, eu chamar o Espírito Santo para me posicionar à semelhança daquele que diz assim: olha, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder, todo conhecimento refutado como esterco, traz a luz dele para você. Olha aquilo, foi hipocrisia pura. Tem misericórdia de mim toda hora. Respeito quem faz diferente. Isso aí, eu sou eu. Tudo bem? Mas não vai falar de mim. Estou te dando um exemplo. Simplesmente isso. Mas agora a gente vai ver aquilo que João, no que tange a essência da comunhão, traz como entendimento de fé para a igreja de Cristo, para a noiva do Cordeiro. Amém? E isso vai rebater, vai gerar rebarbas aí, dentro da minha vida e da tua vida, nos nossos relacionamentos, seja ele familiares ou conjugais, fora desse contexto, lá no seu trabalho, onde você vive, porque fora isso, você é só insípido, desculpe, eu também. Eu vou abrir um particular aqui, porque essa base é importante para que eu possa decorrer naquilo que a gente vai passar acerca disso aqui que eu vou falar com você. Quando a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus
ensina, eu estava esses dias me debruçando sobre o entendimento que o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, estava trazendo, o projeto dele pedir em nós, era entender o que ele quis dizer quando falou assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, sim ou não? Hoje um solo sem sal é um solo pobre, amém? Ele não vai frutificar, tudo bem? Ele precisa do sal. Quem mexe com agricultura sabe disso. Precisa ter sal, precisa ter um teor específico de sal na terra. E Jesus usou esse sentido. Olha, vocês vão andar comigo no sentido de vocês estarem aqui peregrinando. Olha o projeto dele. Amém? Vós sois cidadãos do céu, sim ou não? Amém. Mas são da terra, vocês estão na terra. Então vocês vão ser o seu sal nessa terra. E o sal, uma vez que ele é preparado para germinar determinado fruto, ele precisa ser misturado, sim ou não? E o sal, uma vez que ele é misturado, ele não é mais visto, sim ou não? Sim ou não? Eu estou errado. Você pega um monte de terra e joga sal e mistura, como a gente faz cimento e areia, sim ou não? E mistura. Eu pergunto, você viu o sal? Não vi mais, né, pastor? Mas ele está lá. E eu tenho certeza que se alguém encostar lá e pegar vai perceber que tem o sabor. Ou seja, a ideia de Deus não é estarmos aqui. Porque tem pessoa que entrou na cabeça, aí fora, aqui não, graças a Deus. Mas aí fora eles pensam assim, que então, o que eu faço, isso para Deus é muito lindo, mas eu não consigo dar sabor a uma vida de sabor no meu trabalho, para as pessoas que eu convivo. E não é visto. Esse é o segredo. E aí eu vou entender o que Hebreus fala, que o sacrifício só é aceito quando ele é feito fora do arraial, fora da instituição, pelo amor de Deus, está escrito. O que vai decantar de uma validade do meu sacrifício aqui é uma extensão do que vem de lá, pelo amor de Deus. E aí a gente vai entrar por um caminho aqui de comunhão, que ele vai falar sobre comunhão uns com os outros. Tudo bem? Mas isso é tão importante, irmãos, que muitos de nós vivemos essa vida chamada evangélica, mas pessoas que estão lá fora, pelo qual o Senhor Jesus, quando ele proferiu essas palavras, a dizer assim, vós sois o sal da terra, é dito assim, olha, você não precisa ser espalhafatoso no meio dessas pessoas lá fora, você não precisa mostrar os cacuetes da fé para dizer que você é crente. Essas pessoas precisam do teu sabor, essas pessoas precisam da tua revelação, essas pessoas precisam encostar em você e ver que você deflaga para elas situações que elas não têm, que elas atípicas a elas, sintomas que só você pode passar para elas, e elas estão clamando por isso, que a criação geme pela manifestação dos filhos. Gente, estão entendendo? Vou ficar com vergonha de falar numa empresa que eu sou crente, que eu sou pastor? E veja o evangelho que você está vivendo. Porque o meu e esse de Jesus aqui, pelo menos, desculpe, o meu é dele, não cabe. E aí, eu diante dessa luz, eu peço misericórdia. Trevas, a gente vai entrar por isso. Ninguém anda se não tem. O ponto é, o que eu faço diante dessa revelação? Qual é a minha atitude, Davi, depois que eu sei disso? Então vamos lá.
Algumas situações aqui, para a gente andar um pouquinho. Próximo à tela está falando assim: a comunhão com Deus gera comunhão com o irmão. É impossível ter comunhão com Deus e ódio ao irmão. O reino de Deus é um reino de amor, logo é um reino de comunhão e luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. De modo belo, João contrasta a luz com as trevas, e o amor, que é outra palavra para a comunhão, com o ódio. É um paradoxo disso, né? Andar em amor e comunhão é andar na luz de Deus. Deus é amor, Deus é luz. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com o amor, com a luz. E isso será manifestado no amor e na comunhão com os irmãos. Agora presta atenção aqui. Basicamente, irmãos, eu me debrucei diante de algumas situações aqui nesse texto, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Olha só, se você olhar, abre aí em 1 João capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ok? É isso que nós lemos, é isso que foi citado pelo texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sim ou não? Ok, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, verso 8, enganamos-nos a nós mesmos. Você está me acompanhando aí? Amém. Isso aqui é importante. Tudo bem? Então perceba o verso 7. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Em outras palavras, irmãos, se eu perguntar para você, o que representa trevas, filho? Pecado, sim ou não? Ok? E aí a gente pode achar que Deus foi ambíguo aqui, não é? Porque nós precisamos ter comunhão um com o outro, e só vamos ter comunhão se andarmos na luz. Só que essa carta aqui, como nós começamos a debruçar sobre ela, ele diz assim, que foi enviada aos que já estão salvos. E aí ele traz aqui uma bomba. Ele traz aqui essa revelação do versículo 8, dizendo assim: tá, nós vamos precisar ter comunhão uns com os outros, sim ou não? E se eu tiver comunhão um com o outro, nós vamos andar na luz. Para andarmos na luz, nós precisamos ter comunhão um com o outro, sim ou não? Até aí ficou bem claro, ok? Só que aí no verso 8 ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Trevas não são, pecado não são trevas? Explica isso, pastor. Como é que a gente vai conseguir falar na luz? Em que pode isso? Se confessarmos os nossos pecados, verso 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos,
blasêmolo mentiroso. Se eu aqui, pastor Ed, disser assim: Senhor, eu não tenho pecado, eu estou dizendo assim: tu és um mentiroso, ó Deus. E qualquer um de vocês não se atreva a falar isso, porque vai ser uma blasfêmia contra Deus. Está escrito aqui: porque não há um justo sequer. Eu estou afirmando a palavra para vocês, eu estou divagando a minha ideia, não. Está escrito: não há um justo sequer. Ah, mas foi Paulo falando. Pois bem, Paulo diz assim: o mal que eu não quero, isso eu faço. O bem que eu quero, não faço. Está explicado que tinha trevas ali. Amém? E com certeza na tua vida decanta isso. Há muito bem que você poderia fazer, você não faz. Você recolhe a mão. Vamos trazer para nós aqui. Porque ao invés de você falar mal, você sondar a vida do irmão, você não ora por ele. Irmãos, esse evangelho que você vai ter que fazer a extensão dele. Misericórdia de mim, se Deus fizer com que eu pegue alguma coisa que não tenha fundamento. Me tira, me seifa, me leva embora, porque não dá mais. Ou eu ministro alguma coisa que dê fruto na tua vida para você fazer a extensão do reino de Deus, ou perdi o sentido. Vocês estão entendendo? Olha a responsabilidade de você levar isso aqui para o seu grupo. Você tem que ser uma extensão do reino. E tem que ter um entendimento pleno acerca dessas coisas. De forma que todo dia, toda hora, meu irmão, estou diante de Deus pedindo: Senhor, a semelhança daquilo que o autor de Hebreus ensina-nos, a todos da igreja, corramos apressadamente ao trono da graça, falando para salvo, a fim de que em tempo oportuno encontremos misericórdia. E tem gente que anda, né? Isso não tem pecado. Não foi para isso que Deus te levantou, nem me levantou, nem esse evangelho. O que eu faço então com o sentido do arrebatamento? Vamos lá. Naquele dia, no soar da trombeta, aquilo que é corrupção em operação se revestirá de corruptibilidade. Irmão, sei lá, quieto-te, se humilha do meu Pai, que não tem o santo sequer. Esse é o nosso lugar, porque se nós abraçarmos isso aqui de monte em vez de espírito, não vai dar fruto nenhum lá na frente, viu? Eu não sei, Deus vai te levantar. Deus vai levantar muitos aqui que darão muito mais frutos. Amém. E glória a Deus que você dê fruto. Amém. Só que é nesse espírito, é nesse entendimento. Olha só, o contexto antecedente ao que nós lemos aí de 1 de João 5, ele fala que Deus é luz e nele não há pecado, não há trevas, amém? Entenda trevas como pecado, ok? O pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Não foi assim que aconteceu? A decorrência da queda de Adão, ok? Houve separação, porque luz e trevas não combinam, sim ou não? Vamos chegar lá. Olha só, aquele que anda com Deus, anda então na luz, amém? Você entende isso? Amém. Se eu andar com Deus, eu ando na luz. Então vamos lá. Logo, pressupõe então que para a gente ter comunhão com Ele, temos que também andar na luz, ou não podemos andar em trevas, sim ou não? Percebe isso? Deus é luz. E para que nós possamos andar na luz, não pode haver trevas em nós, ok? Tudo bem até aí? Vamos trabalhar no entendimento aqui do que ele está falando. Todavia, se diz que nós, o texto diz, verso 8 que nós lemos lá,
ele é categórico quando ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, como é que funciona isso na nossa cabeça? Vocês estão entendendo aqui? Deus é luz e nele não há trevas. Para que eu ande com Deus, importa que resida em mim a luz dele. Porque sendo assim, eu terei comunhão com ele. Sim ou não? Acho que não é verdade? Ou então, é importante que em mim não haja trevas, porque aí eu tenho comunhão com ele. Só que todavia, olha só, se disser que nós, se diz melhor na palavra, que nós pecamos, e dizer que nós pecamos é dizer que em nós existem sombras ou trevas, sim ou não? Então, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, para os santos, que eu lembro-me que há alguns anos atrás, um grande pastor de uma igreja, ele categorizava de que se alguém peca, ele não está em Deus. Não tem heresia. Vou dizer isso hoje, mas isso foi um bom tempo. Que se alguém, com base nessa palavra, com base nessa afirmação, então vamos lá, Deus é luz e nele não há trevas. Para que eu tenha comunhão com Deus, então na primeira afirmação, que Deus é luz e nele não reside treva nenhuma, é a verdade, a luz é a verdade, ok? E agora a gente tem uma afirmação da qual a palavra de Deus diz que eu tenho pecado, e pecados são o quê? Trevas, sim ou não? Todavia se diz que em havendo pecado em nós, mesmo assim, aí paradoxalmente falando, se pode andar na luz e não nas trevas. Como isso? Mais ainda, e em dizendo que pode andar na luz e não nas trevas, e apesar de que, ainda que seja esmagador, que se admita que em nós há sombra de pecado, a gente anda na luz, confessando a nossa sombra, irmãos. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir para vocês. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos-o mentiroso e a verdade não está em nós. Vamos perceber aqui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a palavra de Deus, quando ela se refere na perspectiva do Evangelho em luz, ela está falando da verdade. Amém? Ok? E o que ele quer dizer com isso então? Se eu estou andando na luz, perceba, olha aqui para mim, e o Espírito está amalgamado no meu espírito, amém? Eu tenho que andar em luz. Aí eu começo a entender, Ricardo, aquilo que está escrito lá em Filipenses, aonde ele diz lá que ele escreve para os irmãos, para que aqueles irmãos possam operar a vossa fé no Senhor. E essa operação da fé, essa operação significa, e ela tem 5 sentidos no original do grego, que a palavra é sozo, a salvação lá, operar a vossa salvação. Santificação, libertação, eu disse isso algumas vezes. Santificação, libertação, cura, edificação e a própria salvação. Ou seja, se é santificar, é sinal que eu ainda preciso, estou no processo de santificar-vos hoje. Amém? Santificar-vos hoje. Libertação, porque há ambiguidades dentro de mim. Prova disso é que Paulo, cheio do Espírito Santo, e por isso que eu disse uma certa vez, que mesmo nas cartas de Paulo, minha chave hermenêutica passa a ser Jesus, porque eu levo para aquilo que Jesus diz nos seus evangelhos, porque o próprio Paulo admite que muitas coisas que ele faz, o que ele quer fazer que seria do bem, ele não faz. Um homem que é o ícone, vamos dizer assim, do que nós podemos entender
da responsabilidade de levar o Evangelho, né, para toda a província da Ásia, da Europa. Deus levanta esse homem e ele, em uma de suas cartas, admite que nele há sombras. Então, o que a palavra, o que ele está querendo dizer aqui para mim? Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Ele está querendo dizer que ainda que eu tenha sombras dentro de mim, sombras que necessitam ser curadas, filhas, eu posso dar na luz. Você entendeu? Quando que eu ando na luz e cabo? Quando eu coloco essa luz, a palavra da verdade, sobre mim, e toda vez que eu estou confessando a minha vergonha, eu estou trazendo luz, irmão. Por isso que nós podemos andar em comunhão uns com os outros. O fato é que, andando com Ele na luz, ainda assim existem em nós trevas, que necessitam ser todas as vezes trabalhadas, extirpadas pouco a pouco, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. É isso que é a afirmação da palavra. Olha, se nós dissermos que não temos trevas, nos fazemos mentirosos. Mas ele está dizendo assim, é possível ter comunhão uns com os outros, na luz de Cristo. E toda vez que eu vejo a decorrência de mim mesmo, de vergonhas, por exemplo, vamos fazer aplicabilidade disso. Teve uma ocasião que isso marcou muito a minha vida. Eu havia pouco tempo de convertido ainda e a minha mãe sempre teve um problema muito sério com meu irmão mais velho, Osmar. E o meu irmão Osmar, ele é um cara boa praça, sempre sorridente, pastor, sempre solícito, né, com as pessoas, sabe, aquele, tudo mudou, Osmar, carismático ao extremo, antagônico, eu sou antagônico com ele, né? Eu sou tímido, eu sou introspectivo, eu não posso ver o microfone, esse é o problema, só isso. Mas quem conhece a minha essência, eu não sou uma pessoa eu sou reservado. E quem não me entende, me lê errado, desculpe. Tá? É assim que Deus me fez, eu sou introspectivo. Quem convive comigo sabe que como eu sou. Eu sou assim. E o meu irmão já não, meu irmão já é diferente. E aí o que acontece é que lá fora, ele sempre era um cara sempre dado, né, para as pessoas. Nossa, que filho! E aí eu cheguei um dia na casa da minha mãe, e a minha mãe estava com o coração partido, chorando muito, porque ela tinha saído e tal. E ela encontrou naquele dia duas pessoas, as quais disseram assim: nossa, seu filho, pastora Débora. Eu não sei não, estou citando aqui só para a pastora Débora chamando a atenção dela. Presta atenção na minha aula aqui, meu pastor. É uma bênção, dona Lucia. Que filho que a senhora tem! Parabéns! E ela só começava assim. Que você! A senhora é privilegiada demais. Que moço! E umas duas encontraram a minha mãe e disseram isso. E aí eu cheguei depois em casa, escuta essa, pastora. E ela chorando, pastor. E aí, o que foi? E ela começou a me falar que aquilo que ele era lá fora não era o filho dela, porque o filho dela só dava desgosto para ela, só trazia tristeza para ela.
tudo aquilo que ele fazia lá fora, que era cuidar das pessoas, ele não refletia nisso aqui, na casa também. Se existe um mandamento com promessa hoje, e quem é filho aqui atende para isso, quando não correndo o mesmo erro, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Não é honra o estranho, não é honra o de fora, não é honra os outros. Não que você não tenha que honrar essas pessoas, mas a primícia está trocada, mas a ordem está alterada. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra e eles tenham prazer. E ela chorava porque aquilo que ele fazia lá fora, ele não refletia aqui. A atenção que ele dava para os de fora não era a mesma que dava para nós. Era impaciente, grosso. Meu irmão, não odeie isso, não diga muito, viu, queridos? Senão ele vai tentar ir embora. Vamos ter o cão, então vai lá para um abraço. O amor passa por cima desse irmão, tá ok? Já está boa, uma benção, eu profetizo e abençoo a vida dele sempre. Mas isso é marcante porque é sobre isso que o João está falando, sobre algo que vai a essência do amor de Deus, sobre essa questão que demanda a luz de Deus está em mim, está em você. Porque, meu irmão, primeiramente, como eu disse a vocês aqui, essa comunhão que tem que existir, e que ele diz que para que a gente possa refletir Deus em nossa vida, Ricardo, é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. A comunhão que se estende, a comunhão que tem que ser holística, era até começar dentro de casa, predominantemente. Ela tem que começar na mesa onde se come. Porque não adianta eu pregar, meu irmão, que eu tenho vida de Deus, sendo que Deus é amor. E aí, quando a gente é levado pela palavra de Deus sobre quais os pilares que eu me identifico, se foi de mim amor, eu não me sustento em muitos deles. Então, se falta as bases de amor, está faltando Deus, desculpe. E aí, o que a gente está vivendo então, meu irmão? E aí, irmãos, que se estende a minha preocupação. Eu não tenho nada contra, vou repetir aqui, esses que fazem quebra de maldição, isso, aquilo, na tentativa de dar uma resposta, alguma decorrência de negatividade, de propensão de mágoas, de ressentimentos, de todas essas coisas, achando que isso tudo, através da oração, irmão, ficou muito claro, se houverem profecias, vão ser cessadas, se houverem línguas, se elas vão terminar, mas se não tiver amor, nada vale. É olhar no olho, é reconhecer, como ele está dizendo, a treva sim, mas dá para você andar na luz. Admita o seu erro. Quando você admita, você chama a luz das suas trevas. É isso que João está falando. É isso que precisa ensinar para as pessoas. Olha para o pai, não fala eu te amo, pai, eu errei, me perdoa. Porque quando eu volto para ver o que é amor, o amor tudo suporta, o amor não se envaidece. Aí eu não me dobro, não me envergo no amor de Deus, porque eu acho que eu estou dando a minha razão, viu, Ricardo? Não sei então o que é. Já não sei mais. Não pode ser só uma decorrência de letrinhas aqui para você. Vou fazer alguma coisa que o pastor quer que eu faça. O pastor Vitor falou que tem que ensinar isso aqui. Eu vou ensinar. Ei, isso aqui tem que penetrar na tua vida com entendimento.
por quê? Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque tem trevas. E Jesus foi muito bem claro: cuidado, para que a luz que está em ti não sejam trevas. Porque é fato que temos comunhão com Ele. Isso que Jesus está querendo dizer, ok? Temos aceitei Jesus, Espírito Santo, temos comunhão lá no meu Espírito. Aí Jesus olha no teu olho e fala assim: cuidado, para que a luz que está em ti não sejam trevas. Porque se for, quão grandes são essas trevas. E aí a gente entende a decorrência dessas coisas no seio da igreja, às vezes, irmãos, infelizmente. Sabe por quê? Porque a gente vê pessoas que não fazem a aplicabilidade dessa palavra, não permite que, lendo ela, meditando ela, possa chorar sobre ela, possa ver suas vergonhas dela, dentro dela. E aí, quando eu sou tocado, eu não sou de uma mão vir em mim, não precisou de nada, precisou só do Espírito Santo, da palavra. Falar comigo, vou abrir aqui, vou expor tudo aquilo, meu Deus. E aí, todo dia eu vejo que atrás de mim. Poderia ter feito bem, não fiz. Poderia ter falado do que amo e não falei. Poderia ter dado um abraço e não dei. E aí, em que eu pareço com esse Deus? Que quando nós ainda estávamos no pecado, Ele nos amou, veio até nós, sendo nós podres, fétidos. E aí tem o semelhante do nosso lado, que fez um errinho. E a gente desce o cacete dele. Temos Deus pra caramba, hein? O líder bom pra caramba. Cadê a decorrência de amor e de divindade? Cuidado, para que a luz que está em ti não seja trevas. Cuidado. E aí a gente fica atrás de campanha. Desculpa quem faz, está tendo uma a nossa boa, né? A nossa muito clamores. Não achava que estou pregando em cima da. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Ok? Mas é que ao longo da minha conversão, o que eu mais vi foi pessoas tentando encontrar resposta em cima de campanha, sendo que na grande maioria ela vai acontecer no decorrer da vida de santidade e louvor. Ó, o pastor Ed também dando umas indiretas. Alguns vão pensar que não é não, irmão, desculpa. Se vocês me aceitam como nos... Faça favor, filho. Entendeu? Obrigado, filho. Quando nós lemos a palavra, irmãos, e permitimos que essa palavra tome proporções entre nós, e aí Jesus diz assim: olha, se a vossa justiça não excederem muito as dos fariseus e os escribas, que eram doutores da lei, entendidíssimos no que tange ao estudo da lei de Deus, se a vossa justiça não exceder muito a deles, não tenhas partes comigo. Você está entendendo por que eu disse que há muitos daqueles que são salvos, irmão, mas não estão vivendo como salvos? Não entenderam o peso dessa salvação. Quando eu digo peso, não é peso que é peso que te enverga, no sentido de entender o pouco diminuto, apatentado de conhecimento, entendimento. Nós somos. E a gente se coloca como supra-sumos, achando que, ó, porque eu prego aqui, ó, ou porque eu canto ali, ó. Eu vou falar dos cantores um pouquinho, né? Tem que dar em todo mundo. Pastor Ed, eu deixo de fora. O que canta, ó, pastora, você viu como foi bom agora? Você viu a minha voz como foi, irmão? Fiz um gargarejo pronto, você parou em casa. Você viu o meu louvor? Arrebentei. Naquele dia tudo é palha, vai ser consumido. Porque foi feito para Deus e não teve origem em Deus. Pode ter origem em todo tipo de sentimento egoístico, com base nas trevas, mas não em Deus que é luz. Porque quando a luz permeia todo o meu ser, ela revela a minha podridão, as minhas trevas. E todo dia eu tenho, porque Ele fala: se você e eu dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. São pensamentos,
nós muitas vezes não vemos o poder de Deus ser manifesto. Sabia? Aí a gente corre através da oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Quando Deus está falando, até quando? Até quando endurecereis o vosso coração? Até quando? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor é a comunhão com Deus. O amor e a comunhão com Deus exigem amor e comunhão com o irmão. E ei, escute bem, vou repetir isso mais uma vez. Esse amor e esse evangelho, e a demonstração desse evangelho predominantemente tem que começar no seio da família. Família ibafiense, é lá com os teus, é lá com os teus que você tem que falar com uma atitude de fé, a semelhança de Jesus, que chamou todos eles lá quando, no início da sua caminhada, chamou o sermão do monte, olhou para aquele bando de homem torto, sujo, cheio de preconceito, legalista, e olhou com olhos de amor e de projeção em Deus, dizendo assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós sabemos o poder que a palavra abençoar gera sobre as pessoas. Todavia, conquanto isso sabemos, nós não falamos, não abençoamos, não falamos bem, mas crítica e mal permeia o nosso ser. Aí eu me torno legalista. Aí eu vou convocar. Eu não convoco, irmão. Sabe por quê? Eu, particularmente, tenho que ter um sentido muito em Deus eu fazer isso. Talvez alguns falem assim: o pastor Ed nunca convocou. Não convoco. Eu não convoco. A irmãozão está fazendo uma campanha abençoada aí, né, irmão? Graças a Deus. Mas sabe por que eu não faço, irmão? Eu, pastor Ed. Porque se Deus propuser alguma coisa diante de mim, e o evangelho, a extensão do evangelho dele, é proclamar sem obrigar. Por isso eu não convoco. Jesus não convocou ninguém. Onde está que Jesus convocou? Tem que ir. Vem orar comigo. Ficaram dormindo. Rapaz, você não conseguiu orar. Chamou para orar, mas não foi lá acordar, não. Deixou eles dormir à vontade. Fica aí, é escolha tua. Aí eu vou convocar, vou te obrigar para vir contra a tua vontade. Isso tem que arremeter de nós a ideia, pastora Rosana, de que amamos a Deus. Então, irmão, não se preocupe não com aqueles que estão vendo. Quem vem tem que ter a disposição de amor a Deus, não porque você está obrigando. Isso é desejo, não coloca julgamento aqui. É nesse sentido de amor que temos que fazer. Sim, não tem sentido nenhum. Porque ele se deu sem esperar nada em troca. E aí o sentido do amor das pessoas de falar assim: eu preciso de socorro nessa área. Oh Deus, eu amo tanto meu filho, está tendo uma campanha, eu vou. Não dá nem fazer força lá. Sim ou não? Se tem como exemplo, pelo amor de Deus. Aí vamos ver aqui. Cego e sem direção, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João 2:1. Assassino do irmão, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Mentiroso. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão,
irmão é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Estão entendendo, irmãos? A disposição que eu e você precisa é de cada dia mais se voltar para a palavra. Eu tenho ensinado algumas coisas para o meu filho em particular, e uma delas é que ele deixe de ser aluno e passe a ser um estudante. Há uma diferença abissal entre os dois. Você pode ser um aluno aqui. A ideia de Deus é te fazer um estudante, aquele que medita. Se você não pegar essa matéria aqui e hoje ainda tentar recostar sua cabeça nas anotações talvez que você está fazendo, ele não vai ser gravado no seu córtex cerebral, não vai. A ciência já provou isso. E aí, a gente simplesmente foi no domingo de manhã, pegou lá uma ministração, foi uma benção, mas não lembrou mais de nada depois. Por quê? Porque aí a gente vê que Deus lá atrás já sabia muito bem para que eu e você possa andar cumprindo a palavra de Deus. É necessário que você medite dela de dia e de noite, senão você vai esquecer. Agora a ciência mostra isso com palestras, porque o sistema límbico, ele não é o pendrivezinho, mas o HD é o córtex, não é assim que eles falam? Aonde para ser gravado lá, você precisa estudar, eu preciso meditar, eu preciso me voltar para aquilo. A ciência tem mostrado isso. Aí a gente não medita nessa palavra de dia e de noite, e aí a gente não aplica ela dentro de nós. E se a gente não aplica ela, a gente vai permitindo que essas trevas que estão dentro de nós vão tomando proporções maiores. Eu vou continuar julgando sem misericórdia alguma. Eu vou continuar vivendo dentro de casa sem abraçar meus filhos, ou sem exercer misericórdia para eles, ou sem tentar saber a decorrência da atitude que gerou chateação em mim, qual é a raiz disso dentro do teu coração. Só deixa eu falar. Mas não me preocupe, qual foi a raiz do mal que gerou isso lá dentro? Meu Deus, é isso, a misericórdia. A gente vem com isso, Renato. Assim? Senta o rei, né, filho? E todo dia, todos lembram aqui uma ministração que eu fiz sobre abençoar, a importância de abençoar. Eu fiquei aqui uns bons domingos falando sobre a importância, com base na Bíblia, que o que estagna e rompe a maldição na vida das pessoas, ou o progresso da maldição desse mundo, é a manifestação dos filhos de Deus em abençoar. O próprio Deus falou assim: abençoar e não amaldiçoar. Primeira atitude de Deus quando fez a terra e os abençoou. Primeira atitude de Deus depois que rompe com toda a raça humana, salva a família de Noé. Leia lá, versículo capítulo 11, se me falha a memória, 9, 11 aí. Ele sai, a primeira coisa que Deus faz, e Deus os abençoou. Eu faço isso todo dia na vida desse da minha esposa. Eu fiz na minha, Senhor, eu me abençoe. São ensinamentos. A questão é: você aplica ou não isso? Eu entendo que isso é da fé. Você tem abençoado seus filhos. Amém. Você tem abençoado seus pais. Não é porque você é filho que você não entra no contexto também. Você precisa abençoar seus pais. Você abençoa os nossos pastores? Fala por mim não, fala para os nossos pastores, pastor Débora e pastor Vitor. Abençoa o seu filho?
Eu já ministrei aqui sobre a importância de orar pelos seus líderes. Jesus o fez não estando com eles. A gente cria alguns feudozinhos de mente que não tem base. Isso me preocupa, mas deixa isso para lá. Jesus chega diante de Pedro e fala assim: eu estava clamando a Deus por tua vida, porque Satanás estava cercando você para encontrar lugar. E Jesus vem aqui que eu vou fazer uma intercessão abençoada. Agora você precisa estar comigo. Não, querido, você está lá, sua mãe está trabalhando, bora de lá. Abençoa minha agora, pai. Ela saiu daqui, eu vi que ela estava com meu pai está com meu ouvido, mas eu quero abençoar, porque está escrito na tua palavra e você menciona a palavra. Não lembra de cabeça? Abre no texto, procura, leia a palavra de Deus e vai orando a palavra. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Aleluia. Vem o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Direito, Senhor, vai para outro texto. Direito, Senhor, Ele é meu Deus, a minha salvação, e nele confiarei, porque está escrito, ó Deus, que o Senhor é Deus que nos livra do laço do passarinheiro. Irmãos, tudo isso é muito bonito, mas a aplicabilidade disso é quase nula. É bom de retórica. Aí quando eu falo, desculpe, irmão, apesar de novo, desculpe, eu me sinto envelhecido de alma, tem coisa que me cansou. Mas para vocês eu posso falar, bem, essa é uma igreja onde eu estou servindo. Eu não falo aí fora. Quando eu saio e vejo umas aberrações que só graça. E eu fico, cara, Jesus, misericórdia. Estão fazendo isso com os pobrezinhos. Dói, alma. Mas eu não posso falar. O rebanho meu, a verdade minha. Aqui eu sou um esteio, um braço para tentar ajudar o pastor Bento, só isso. Mas se não decorrer na introspecção de uma vida e intimidade com Ele, não é evangelho. Pelo amor de Deus, é outra coisa, mas menos evangelho. Se você se esconde onde você trabalha, não é evangelho. Desculpe. Se ninguém sabe que você não libera uma palavra de conforto diante das pessoas que estão lá no seu trabalho, na sua. Quem estuda aqui? Levanta a mão. Quem estuda aqui? Ok. Com certeza tem pessoas no colégio de vocês, lá na sala de vocês, que têm problemas, que decorrem de aflições. Por que você tem se excluído? Por que você tem se anulado? Por que você não se manifesta? Se a palavra diz que a criação está gemendo, pelo quê? A manifestação. É gostoso que a gente fala, demônio, manifesta! Não é gostoso? Eu gosto. Teve uma época que eu me converti, gostava do Universal. Só que faltou os pichileques manifestar lá. E veio aqueles. Aquela gritaria toda. Põe a mão para trás, de joelho, chama o chefe agora, aqui. Aquela coisa toda. Eu gostava, delirava. Que coisa linda. O poder de Deus se manifesta, né? A libertação, glória a Deus. É o mesmo sentido. A criação geme pela mãe, salta para fora, põe para fora quem está aí dentro. Mas não põe. Aí eu venho para a igreja, vamos lavar roupa suja. Eu venho para a igreja e mostro a minha decorrência e santidade nele. Ai, pula, para com isso. Pelo amor de Deus. Você está achando que isso está sendo aceito? Alma pura. Porque o decorre do sacrifício que a Bíblia categoriza que ele aceita quando vem lá de fora. Isso aqui é só uma extensão do que acontece lá fora. Do contrário, é pífio. Por isso que é infrutífero. Por isso que não decanta em novidade de vida, ainda novidade de vida. Algo alegre, algo acalentador. Uma graça que foi dada e que ainda que as situações ao meu redor estão aos olhos dos outros aflitiva, indescritivelmente eu estou em paz. Porque você não gera paz e não vive conforme o teu querer, porque você vive conforme o pensamento dele, porque os pensamentos dele são mais elevados do que os teus. Os caminhos deles não são os teus caminhos, porque os caminhos deles são mais elevados do que o meu. Então, por causa disso, ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo não dá.
mas a paz que excede o entendimento das pessoas que estão. Como ele consegue? Porque é decorrência de vida. O louvor não começa aqui, o louvor é uma extensão da vida. Eu louvo a Deus quando eu tenho comunhão em casa, no seio, onde eu peço perdão, onde eu olho no olho, onde eu falo eu te amo, onde eu, ao invés de amaldiçoar, eu abençoo. Isso é louvor a Deus. Vai vir aqui, fica com cacoete, fetiches, sabe aqueles fetichinhos de santidadezinho assim? Uma olhadinha, a gente entra aqui na igreja assim, muito tirando, um pacotinho assim, já pula assim, ó Deus, eu vou colocar você. Mentiroso. Se alguém disser ama a Deus e odeia seu irmão. Teve uma vez, logo que eu comecei a trabalhar com os olha como que Deus faz com a gente. Logo quando a gente começou a trabalhar aqui na igreja, eu estava com jovens, comecei a fazer reunião em casa, fazer aquelas reuniões na minha casa. Teve um irmão, um pastor, amigo, e ele falou assim: pega, entra nas redes sociais deles. Entra. Você tem que dar uma sondada. E depois eu fiquei pensando, e assim, por uns segundos, desgraçados segundos, pensei nisso. Vou dar uma futucada na vida deles. E o Espírito Santo falou: não. Aí eu lendo o Evangelho, o Espírito Santo me entendeu. Por que eu tinha esquecido isso aí? Eu lendo o Evangelho. E aí, o Espírito Santo fala no meio da passagem que ele estava lendo: que é isso? Isso não tem de mim, isso é delas. Hoje entendo. Explicar. Qual a motivação de você ir vasculhar a vida de alguém? O intento maligno que revela: vós tem por pai o diabo, do que ele é promotor acusador. É só para apontar dele, viu? Quem futuca a vida dos outros na internet, redes sociais, Instagram, Facebook, deixa eu ver lá, hoje tem uma fotozinha comprometedora. Pastor Vitor faz isso? Eu nunca falei com ele, mas pelo homem de Deus que eu sei, ele não se preocupa com isso. Eu vou futucar lá. Esse espírito do diabo. Porque está escrito qual é a atitude dele. Enquanto Jesus é o advogado que está intercedendo. Hebreus 7, leia pelo amor de Deus. Se você está na esperança que alguém interceda por você, saiba que nesse exato momento Jesus está intercedendo por você agora, junto ao Pai. Não reda o pé de lá, falando o teu nome e a sua situação. Você precisa ter consciência disso, é só ler. E aí, alguns de nós, desgraçadamente, começam a acessar rede social alheia só para catar alguma coisinha para ficar acusando. Toma vergonha na cara. Por Deus, você não vai ser vista como um pai desse jeito. Seu pai vai ser outro. Porque não liga e fala assim: olha, você está precisando de alguma ajuda? Pelo menos de uma oração? Mas futucar a vida alheia, não. Aí eu entendo isso que João fala: mentiroso. Você diz que ama a Deus. Você nem Deus lê. Nem a palavra dele você lê. E fala que ama teu irmão, mas por trás está futucando a vidinha dele só para ver uma decorrência de erro e de pecado para acusá-lo. Que isso? Quem ama seu irmão tem as marcas de Deus. João descreve como alguém que está na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Tem a vida de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso é muito sério, não é, pastor? Quem não ama permanece onde?
na morte. Eu estou salvo, mas há trevas em mim, que eu não trago o diapasão da verdade de Deus para iluminar isso de uma vez. Eu enxergo, porque quem vive em trevas não começa a ver a luz do caminho de saída, sim ou não? Pensa no quarto escuro, a pessoa lá, tateando, não vê nada, não sabe para onde vai. Se tem uma armadilha na frente dela, ela cai. Então ela está em trevas, entenebrecida o seu entendimento, com acusações, mágoas, ressentimentos, objeções, onde poderia ter estendido e não fez. E Deus fala: olha, se você vê o seu irmão em pecado e não ia adverti-lo quanto a isso, e ele caindo, perecer, vou requerer da tua mão. Não é para acusar, é para ir lá estender a mão, para levantar, pelo amor de Deus. Que caminho de evangelho você está seguindo? Agora olha a responsabilidade que você tem, você assumir um grupo desse, que reflete a posterior ao pastor Vitor, a imagem dele, da igreja, o próprio Jesus Cristo, que colocando jugo nas pessoas. Eu nem vou fazer aquela pergunta que o pastor faz: vocês me amam? Deixa quieto. Não vou. Eu quero ser privado desse. Meu Deus, quem ama o seu irmão tem as marcas de Deus. Amém? Isso aqui nós vemos. Está pronto a dar a própria vida pelo irmão. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Olha o quanto que eu pareço. As coisas não estão bem dentro de casa, mas a ideia de Deus é que se eu de fato deflagro dentro de mim o amor que lança fora o medo, todo, não é qualquer um, é todo o medo. Está lá em João. O amor lança fora todo o medo. Então ele me dá ousadia, porque ele não nos deu o espírito de medo, mas o espírito que vem do amor de Deus. Por favor. Por que você retém? Está com reservas de falar? Está com reservas de se dirigir para a pessoa? Está com reservas de se rebaixar ou me rebaixar? Então não entendeu. Então não tem ousadia. Se não tem ousadia, então o amor não lançou fora todo medo. Está com medo do quê? Mas está com medo de quê? Então está faltando Deus. Manifestou medinho. Está com medinho, tá? Está faltando Deus. Mas também, você olha pela face e você já vê que o negócio já está torto, né? Também, você já percebe que o negócio está tudo entenebrecido, escuro. Aí ele, sepulcro caiado, por fora pela viola, por dentro, como uma mexe. O que vão se alimentar? Do que sai daí? Qual a mensagem do Evangelho que você vai passar para frente? Importa-se com as necessidades do irmão. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 de João 3,17. É nascido de Deus, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é 1 de João 8, perdão. Deus é amor. Mas pastor, então como é que eu devo amar? Eu tenho que me debruçar no que tange aquilo que eu comentei com vocês, não simplesmente serem alunos, mas serem estudantes, a semelhança de que Deus orientou Josué a ser um estudante da palavra. Filho, medita de dia,
E vocês são diminutos, vocês são pequenos. Você vai precisar, por osmose, osmótico a coisa, você vai precisar ler, reler, ler novamente, ler de novo, até que isso bote em você. Porque isso, quanto mais você enche, quanto mais estiver impingido, é disso que você vai falar, e é isso que vai manifestar. Do contrário, é só pirotecnia da fé. Importa-se com as necessidades dos irmãos, é nascido de Deus, conhece a Deus. O amor deve ser verdadeiro. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 de João 3,18. Jesus, o grande exemplo de amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não é conforme você, é por meio dele. Aquele que quer viver, precisa morrer. Aquele que perder a sua vida, perder a sua, acha dele, é por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu não posso deixar que você saia daqui, uma vez que eu toquei no âmbito desse amor. 1 de João, vai lá ver a essência do amor, leia lá. Antigamente nós cantávamos isso na música de Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor eu nada serei. Então vai lá ver as essências, os pilares do amor. Traga-o como diapasão para as trevas do seu ser, para que ela possa gerar em você a força que funciona, aquela força que catalisadora para te lançar para Deus, para te lançar para as coisas eternas, para mim lançar você para esse boom de manifestação que quer eclodir dentro do ser que você vive, em nome de Jesus. Aí eu vou ficar somente aqui em reuniõezinhas com você, o pastor e as pastoras, só é por isso que a igreja no início se reunia nas casas. É por isso que a ideia do nosso pastor é fazer com que nós nos reunimos em casas e preguemos a palavra, e ensinemos uns aos outros, e nos compungimos. É talvez ali no seio da família ou na reunião de casa que você vai receber alguém que está passando por uma necessidade, está desempregado, está com uma falta, e todos vão se mover num espírito de amor. Em que, irmão, eu estou com a conta atrasada, vamos fazer uma bateria, vamos ajudar ele a pagar. Não precisa lá. E se não temos, precisamos orar e chorar. Chore. E ao pé de altar, chore. Chorar para trazer diante de nós essa luz, Redentor, que ela se manifeste para aqueles que já a possuem, mas aplacam nada. Misericórdia. Vejam quantas vezes João se refere ao amor e ao irmão. Quem é este irmão? Seu companheiro de fé. É claro que devemos amar a todos os homens como Deus ama. A comunhão, no entanto, depende de coisas em comum. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor nasce na família de Deus. Você, portanto, tornou-se parte da família, que é chamada igreja. A igreja não é um prédio, uma casa. A igreja é o corpo vivo de Cristo, composto de pessoas nascidas de novo, que reconhecem Jesus como seu Senhor. A vida da igreja não se limita aos cultos de domingo ou reuniões do templo. A igreja é uma célula familiar. Vocês estão lendo, acompanhando? A célula é um pequeno grupo de irmãos que se reúnem nas casas
ou em qualquer lugar, você é igreja, eu sou igreja, essa igreja se reúne, mas pode ter uma igreja que anda, nômade, ela está sempre por aí, ora ela está aqui, ora ela pega o ônibus, ora ela está pronta para eclodir, para manifestar, para ebulir algo de Deus diante das pessoas. Talvez você vai sentar do lado de alguém, que esse alguém começa a chorar, e a igreja, meu Deus, são tantas coisas, irmãos. A gente precisa amplificar um pouquinho a nossa mente em Deus. Compromisso de se edificarem mutuamente para cuidarem uns dos outros, crescerem juntos, se amarem, e de também ser uma comunidade de pesca de almas para Jesus. Em nossa igreja chamamos as células, falando para nós agora, as células de grupo de conexão, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que não são do nosso ministério e que você vai apresentar isso, de repente pessoas convidadas, então você vai precisar expô-las a esse entendimento. Em nossa igreja chamamos as células de grupo de conexão e pastoreio, que se reúnem uma vez por semana e ao longo da semana mantém contato pessoal uns com os outros. É uma unidade pequena de grande família. Ali você vai ter a oportunidade de praticar o ensino de hoje. Você vai desenvolver sua capacidade de amar e ter comunhão com os irmãos. Há duas funções importantes na vida de um grupo de relacionamento e pastoreio: edificação mútua. Deus não planejou uma vida solitária para o cristão. É por isso que a igreja é chamada corpo. O corpo é composto por membros. Cada membro está ligado ao outro, sustentam-se mutuamente. É muito duro ser cristão sozinho. No grupo de conexão e pastoreio você vai ter outros membros do corpo que o apoiarão. Haverá alguém para orar por você, ouvi-lo, amá-lo, fortalecê-lo. Você vai fazer o mesmo com os outros membros da célula. Isto é que é edificação. Seu compromisso com um grupo de conexão familiar ou conexão jovem, nós já temos alguns grupos. Então, entenda isso, diante de tudo isso que foi exposto, diante dessa responsabilidade que você tem, você se tornou parte do grupo de conexão por um propósito divino. Você é um membro valioso. Deus espera que você contribua para o desenvolvimento do seu grupo. O propósito é que você seja abençoado e que seja também uma bênção para os outros. Você tem uma grande contribuição a dar ao seu grupo. O Espírito Santo, vamos terminar agora, irmãos, dá a você dons espirituais para que você use no grupo de conexão. Esses dons podem incluir uma palavra de Deus para exortar, encorajar ou ensinar todo o grupo ou um de seus membros. Você pode também receber de Deus uma palavra sobre a condição de alguém física, emocional ou espiritual. O Espírito Santo pode ainda movê-lo a orar pela cura de uma pessoa. Estes são apenas alguns exemplos de como você pode ser um canal de bênçãos para o grupo de conexão através das habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo dá ao crente em Jesus. Envolva-se também com as atividades práticas do grupo de conexão. Uma dessas áreas é consolidar um novo crente, fazer a mesma coisa que o seu consolidador está fazendo com você. Se você crescer no Senhor, não vai demorar a estar em condições de ser um pai ou mãe espiritual para os bebês em Cristo. Sempre haverá muitas maneiras de você ser usado por Deus na edificação do grupo. Evangelismo. Depois, de Jesus dizer, segue-me, ele disse, ide, fazei discípulos. Seu convite a segui-lo inclui tornar-se como ele. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso disse, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse isso a um grupo de pescadores que usavam redes. O grupo de relacionamento é uma comunidade de pesca de homens para Jesus. Evangelizar é isso, todos envolvidos em buscar o perdido, proclamando a boa notícia de que Deus o ama e enviou Jesus para morrer em seu lugar, pagar o preço da sua salvação
e arrancá-lo do reino de Satanás, transferindo-o para o seu reino de amor e luz. Você, juntamente com outros membros do grupo de conexão familiar, pode ser o canal de salvação de Jesus de Cristo para os membros de sua família, parentes, amigos, vizinhos, colegas e escolas ou de trabalho. Ok, amados? É isso. Esse final é algo que nos orienta a como devemos proceder nos grupos de conexões, algo que o nosso ministério está implementando. Muito disso aqui, alguns já estão fazendo, outros completarão esse curso para então implementar isso. Mas a ideia principal de Deus é que você possa ser penetrado por essa palavra e que você comece a partir de hoje pôr em prática aquilo que você tem ouvido acerca de viver com Deus, de você poder externar o que você entende como o amor de Deus em sua vida e para com os outros. Amém? Amém. Curioso, e eu fecho com isso, é que às vezes nós achamos então que o próximo, quando Deus fala para que nós possamos amá-lo, é que a gente possa olhar para o próximo, e aí o próximo dentro da minha casa é meu filho, são os meus filhos, minha esposa. E curioso é que lá em Mateus 25, Jesus ele arremete esse entendimento, porque cada ser humano foi feito o quê? A imagem e a semelhança de quem? De Deus. Então independe de quem é, ele reflete Deus. Tem que olhar para ele no sentimento de ser Deus. E se eu olhar com essa perspectiva, no sentimento dele ser Deus, eu vou entender aquilo que Jesus fala. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Aí a gente fica achando que esse métier aqui nosso só é válido para os salvos. Aí eles falam, mas Senhor, quando foi que fizemos alguma coisa? Você esteve preso, te visitamos, você teve fome? Toda vez que fizeste para um dos pequeninos, não se resume sinteticamente ou diminutivamente, os da casa, aquele que você deu um dia, a mim, porque Deus morreu por todos. É de chorar, né? Nosso entendimento de fé e de amor é de chorar, é doído, dói, eu me envergonho em mim mesmo. Por isso que todo dia misericórdia flui. Deus, aí eu entendo que é correr apressadamente ao trono todo dia. Deus do céu. Fique de pé, vamos orar. Vou precisar sair rápido, eu tenho um compromisso agora. Adriel, semana que vem, Mariana, tudo bem? Beleza? Eu tenho um compromisso agora, ao meio-dia. Eu não vou poder ficar aqui com os irmãos para dar uma atenção aí para vocês, ok? Vamos orar.